Olá, pessoal, mais um programa de Soraya Vieira pela TV Metropolitano e hoje com um convidado muito especial. A história de Dr. Ricardo Dantas Duarte me chamou a atenção há algum tempo e tinha muita vontade de trazê-lo aqui no programa por ser uma história motivadora. E nossa região do Alto Oeste precisa exatamente de pessoas como o Dr. Ricardo, que quebre esse isolamento da pobreza em todos os sentidos, intelectuais e também financeiro, e consiga dar um exemplo de vencedor. Então, o Dr. Ricardo Dantas Duarte é da cidade de Lucrécia, ele tem 40 anos, ele é casado com Conceição Duarte, que é uma professora de matemática, tem uma filha linda que, por sinal, já vi no Facebook. Ele foi formado inicialmente em pedagogia pela UERN, o campus de Patu, e depois, onde eu vou trazer história, se formou médico pela cidade, pela Bolívia, pela Universidade Unitep. Isso, gente, com revalida, vale salientar. Então, doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra estar contigo, né? E conhecê-la pessoalmente, para mim é um prazer estar aqui no seu programa. Doutor Ricardo mora atualmente na cidade de Lucrécia, onde é médico do PSF. Mas antes, ele tem uma trajetória muito bonita. Foi motorista de ambulância antes de chegar à tão sonhada formatura de medicina. Doutor Ricardo, antes de traçar a sua brilhante estrada, vamos falar um pouco da sua infância. Como foi sua infância, filho de agricultores, de uma merendeira, da cidade de Lucrécia? Com muito orgulho, sou filho de um agricultor, de uma merendeira, né? Eu me criei em Lucrécia, naquela infância difícil, né? Nos anos 70, início dos 80, ali em Lucrécia trabalhando, né? E procurava estudar. Eu vim totalmente da escola pública, meu colégio, a Escola Estadual Josefina Xavier, o colégio no qual eu tive minha formação. Foi uma infância difícil, procurava ajudar meus pais dentro do possível, trabalhava com eles. Certo. Inclusive, meu primeiro trabalho, eu tinha 8 anos, eu era mensageiro do posto telefônico. Naquela época, Lucrécia só tinha um telefone, né? Uma cidade muito pequenininha, início dos 80, os anos 82, 83, só tinha um telefone. Então, as pessoas que iam para São Paulo ligavam, né, para a família, aí a telefonista atendia e dizia assim: daqui a tantos minutos você lhe retorna a ligação. Vai, Ricardo, chamar fulano. Aí, Ricardo, a pé, não tinha bicicleta, porque a bicicleta era um sonho distante para aquela época, assim, para mim, para minhas condições. A família são 6, eu sou o caçula da casa. São 4 homens e 2 mulheres. E essa foto, você subindo em um pé de coqueiro, como é isso aí na adolescência? Já na adolescência, eu ajudava meu pai na roça, minha mãe era doceira também, vendia os doces dela. Então a gente trabalhava na agricultura para ajudá-lo, né? Ajudar na luta de casa, mas nunca desisti do estudo, porque eu sabia que era através da educação a única forma de poder melhorar de vida. Eles só tinham o 4º ano, que era naquele tempo, no tempo dos colégios antigos, eles só tinham primário, mas prezavam muito que nós estudássemos e saíssemos daquela situação através do conhecimento, e o conhecimento, ele nos liberta. Aí o ensino médio você fez em Lucrécia. Lucrécia também. Até chegar na faculdade de pedagogia pela UERN em Patu. Foi quanto tempo? Eu fiz foi em 1998 até 2001, foi os 4 anos que eu tive lá. Inclusive fui muito bem colocado no vestibular na época, fui em primeiro lugar do curso. Nesse período, antes de você terminar o curso, ou quando você terminou o curso, como foi sua chegada a ser o motorista da ambulância da cidade de Lucrécia? Isso é para mim importante. Na verdade, em 95, bem antes mesmo de entrar na faculdade na UERN, eu já trabalhava como motorista da saúde. Certo. O motorista de lá tinha sido eleito vereador e necessitavam de uma pessoa para fazer o transporte dos pacientes em Natal e levar, e muitas vezes ir para fila, conseguir consulta para urgência. Não era como hoje que tem regulação, não. Na época era tudo... Você chegar e tinha que convencer o hospital a atender aquele paciente, e eu via aquelas dificuldades. E disse, mas meu Deus, por que não? Você porque pensava nisso? Meu Deus, já pensava. Por que não aceitam? Quantas vezes eu não bati na porta do Tarcísio Maia, tarde da noite? Ou mesmo aqui no regional, mas as minhas viagens eram mais para o Tarcísio, às vezes para o Valfredo de Natal, dependendo
do problema de acidentes que as pessoas tinham, traumatismo craniano, levavam para Natal na época. Não tinha tomografia, o Tarcísio não tinha a estrutura que era hoje. Aí você, no período, nesse percurso, você ficava se perguntando, você estudando pedagogia, vendo o sofrimento do povo, você tinha vontade, chegava em casa, sonhava com tudo isso? Gerou um sentimento assim de, meu Deus, se eu pudesse fazer isso, se eu pudesse ajudar, eu vou estudar. Apesar de que eu nunca tentei o vestibular aqui para medicina, nunca. Certo. Foi aí que eu comecei a ter o desejo. Aí foi onde eu conheci um médico estrangeiro que veio para minha cidade, trabalhou, e através dele eu fui para o país, eu fui para a Bolívia. Aí você já casado, com filho. Casado, aí quando a ideia chegou, Soraya, como disse foi assim, que Conceição aceitou de frente. Sim. Né? De frente, logo ela disse, é a oportunidade única da nossa vida. Se você tem que ter coragem, abraçar isso, mas eu não tenho condições. Aí ele disse, o médico disse assim, bem, você vai morar na casa dos meus pais, diga isso, Soraya, chegar no outro país, outra cultura, outro idioma, não tinha conhecimento, que é um mundo totalmente diferente do nosso, a cultura hispânica é totalmente diferente dessa nossa cultura, de costumes, de língua, de modo, de sentar numa mesa, até na hora da refeição é tudo difícil, diferente. Quero que você, como foi que você viabilizou tudo isso? Chegou, contou a Conceição? A gente contou ela, ele disse, olha, você vai morar lá com a casa da gente, a despesa é pouca, porque você vai pagar só o transporte escolar, a faculdade. É paga a faculdade? É barata, para nós aqui saía como $100 na época, né? Aí eu disse, eu não tenho com o quê? Mas ela disse, não, então eu vou trabalhar os 3 horários e vou conseguir mandar o dinheiro para você. E a gente vai conseguir isso aí, a gente vai conseguir, né? Aí, como foi? Ela se transferiu para casa dos seus pais? Foi morar com meus pais porque eu tive que vender a casa, sim, casa de morada. Sim. Eu vendi uma moto que eu tinha, certo. A gente tinha umas pequenas economias, isso tudo. E investimos nisso aí. Então, nesse seu deslocamento, a chegada, e seu sonho aumentou ou você teve medo quando chegou de imediato? Assim, eu já fui assim, já com vontade mesmo. Eu cheguei a chorar quando eu vi a minha matrícula feita, né? Sim. Eu disse, meu Deus, isso aqui vai ser o princípio de tudo. Eu sei que a caminhada é longa, mas eu não podia desistir de maneira nenhuma, porque eu não só investi tudo que eu tinha assim, financeiramente, né? Como era muito sentimento envolvido, como a minha família esperava, eu queria acima de tudo, eu queria isso aí para mim era tudo. Né? Vamos ver essa casa que a gente está vendo, você morava nela? Eu morava nos fundos dessa casa, é diferente. Essa casa era um sonho, isso aí seria um sonho, Soraya. Sim. Eu morava num quartinho dessa casa, sim, 2,5 por 2 com 1,65 no teto. Você tem que me abaixar um pouquinho, dormia numa caminha, num cantinho ali, não tinha televisão, nem rádio, nem nada. Era bom porque tinha tempo para estudar. Eu me agarrava com os livros e aí eu pegava os livros na biblioteca. Tudo gratuito, a questão do acesso. Primeiro eu queria que você dissesse, lá tem vestibular? Tem não, lá tem uma prova na saída. Chama exame de grado. Pronto, quando você vai falar daqui a pouco sobre isso, não tem vestibular. Não. Então você vai, pleiteia essa vaga e faz. Você me falou que lá a carga horária é de 11 mil horas. 11.300 horas. Que equivale a quanto tempo de curso? São 7 anos. 7 anos fechadinho. Então você cursou medicina do período de 2004 a 2011. Tive que primeiro passar na prova do Ministério da Saúde lá e me formar como médico, né? Pelo governo de lá, trabalhei inclusive ainda para eles lá, tive que prestar um serviço para a comunidade. Você, quando terminou, prestou esse serviço gratuitamente durante quanto tempo? São 4 meses. São 4 meses. Então, eles que destinam esse Eles que destinam e tudo por sua conta. Eles te dizem uma comunidade erma, bem distante, onde não tem médico, certo. E eles te indicam para lá, para o hospital X. Aí você vai lá, se apresenta e começa a fazer o seu trabalho. Você chega a cursar o primeiro ano, utilizando os livros da biblioteca, é fácil o acesso, era fácil o acesso. Não houve necessidade de complemento, de comprar outros livros? Não. Apostilas e cópias. E cópias. Cópias atendia prontamente. Atendia prontamente, inclusive com edições bem atualizadas, que a língua hispânica tem as edições. Quando e a língua? Você aprendeu? Em 15 dias eu estava falando fluentemente. Foi 15 dias. Então, o curso que se desenrolou, como foi o primeiro ano? Você chegou a vir ao Brasil nesse período? Com um ano. Com um ano.
Aí a comunicação com a família se dava de que forma? Naquela época tinha o ICQ, né, que já não existe mais. Sim. E o Message ainda estava engateando no Brasil. Sim. Então você utilizava através da esses internet. dois. Então, anualmente você vinha ao Brasil. Ao Brasil. Aí passava quanto período? 2 meses tinha que voltar. 2 meses tinha que voltar. Soraya, era uma viagem de 5 dias por terra, porque eu não tinha condições de vir por avião. Então era ônibus, trem, ônibus e uma semana de viagem. 5 dias viajando. Viajando, sim. Aí você chegava a Lucrécia, aquele... Cansado, mais louco para ver a família e o cansaço. O que era que você fazia nesse período? Estudava ou trabalhava? Chegava a trabalhar? Aqui? Sim. Esse período eu procurava ficar com a família. Não tinha outra atividade? Quando pegava um tempinho a mais, assim, eu trabalhava com meu irmão, né? Ele tem cassino, nesse período eu trabalhava com caçamba, também fui motorista de caçamba, trabalhava com caçamba. Caçamba Chevrolet, aquelas caçambinhas. Certo. Para ganhar o dinheiro e ajudar a família no período. Não podia parar totalmente, não. E os costumes lá? Você com um ano aí começou a se inserir nos costumes da cidade. Os professores te acolhiam. Como foi o acolhimento desses professores? Foi bom, até porque ele já existe um vínculo muito grande entre a classe de aluno brasileiro, né, e alunos estrangeiros no geral, porque lá não só tem brasileiros, tem chilenos, peruanos, argentinos, paraguaios, gente da Colômbia, todo canto do mundo tem aluno lá. Eram os 2 horários? 2 horários. 2 horários, São fechadinho. 2, às vezes 3, dependendo. No dia da semana, poder incluir os 3 horários. Certo. Da Como é dividido a questão da grade curricular lá? A parte teórica equivale a quanto tempo, mais ou menos? Em tempo de anos, vamos dizer assim. Você começa a fazer seu estágio a partir de que ano? O estágio que ele chama é o internato. É o internato, a gente isso. É dividida no ciclo básico, o pré-clínico e o clínico. Né? A Certo. parte do clínico é considerada a parte do que você já vai começar a trabalhar já como atendendo, como médico. A partir de que ano? A partir do 4º ano. Do 4º ano você já começa. Práticas mesmo, nós temos a partir do 2º ano, já começa a fazer as práticas. E o trabalho? Você teve a oportunidade de trabalhar lá? Trabalhei. Trabalhou de quê? Como médico, assim, já formado, porque como aluno não tem como. Não tem como. Porque a grade consome tudo e você tem que estudar, só dá para isso. Só dá para isso. Então, nesse caso, você chegou até quanto tempo com o dinheiro que você tinha economizado? Aí teve que ter um complemento. Peguei dólar de R$4, consumi o que a gente tinha em menos de 2 anos. Menos de 2 anos. Aí o que acontecia? A família, né? Vamos recorrer à família. Foi aquela aposta de todo mundo junto. Todo mundo junto. Irmãos. Mas isso aí foi mais a mulher, a esposa. Mais a esposa. A esposa quem trabalhava e mandava, e eu economizava porque o custo de vida é muito barato. Muito barato. Em relação à nossa moeda mais forte, ela dava uma margenzinha. Então, mas na casa que você residia, você não tinha despesas? Não. Só a despesa era da faculdade? Só da faculdade. Eu me alimentava com a família, eles tinham o costume dele lá, tratavam de respeitar os costumes. Certo. Costumes como assim? Que você... Um exemplo, eu vou contar até uma história cômica aqui, interessante. No dia dos mortos, que é o dia de finados lá, eles têm um costume, porque a cultura boliviana ela é uma cultura, não só uma cultura hispânica, mas uma cultura incaica, né? Que vem a cultura viva, não só do idioma espanhol, como da língua inca, o quechua. Ele é muito falado. Ele é mais falado, inclusive, do que o espanhol naquele país, né? Aí, no dia dos mortos, que é o dia de finado, né? Dia de los muertos. Então, eles põem uma mesa completa de tudo que tem que os mortos gostavam. Por exemplo, se uma pessoa, um falecido, gostava de certa comida, prepara aquela comida fica exposta o dia todinho. E depois aquela comida é doada. Ninguém pode provar dessa comida. Porque é como se os espíritos viessem se alimentar daquela comida ali. Tá entendendo? Aí está lá, Ricardo, dia de finado. Eles tinham uma joalheriazinha, né? E foram pra joalheria. Aí eu me acordei, eu digo, oh, meu Deus, amanhã é folga, graças a Deus. Eu vou dormir até um pouquinho mais tarde. Isso frio, lá é frio. Frio, muito frio. Muito frio. Aí eu disse, vou ver o que mamita preparou hoje para o desayuno, né? Que é o café da manhã. Aí, quando chego lá, tá a mesa completa, eu digo, meu Deus, olha que legal. Peguei o café, comi tudo que eu podia na mesa, né? Chego lá na joalheria, todo feliz. Aí eu disse, mamita, o que passou, o que é que aconteceu? O café hoje estava uma delícia. Ela olhou assim e disse, que café? O café tá na outra mesa. Eu digo, não, aquela mesa todinha que você equipou lá, todinha, eu fui lá, comi. Não, você não pode fazer isso, era da minha mãe e tal. Minha mãe gostava disso.
Eu disse, mas sua mãe não já morreu? Que é isso? Não, você não está entendendo. E eu não entendia. Desde que o senhor da casa, né, o Dom Luiz, seu Luiz, ele começou a rir e ligar para os clientes vizinhos, né? Os vizinhos dele de loja. Ai, vem cá, que o gringo lá de casa aprontou. Ele comeu os bolos da ceia dos mortos, todinho lá, o que tinha lá. E aí minha esposa tá danada de raiva, eu vou ter que comprar os bolos e repor lá na mesa, porque os espíritos não vêm se mexer nisso aí. Eu disse, rapaz, eu não sei se os espíritos comeram não, mas eu comi ali, que fiquei muito feliz. Eu sempre acho, você disse que vendeu tudo e tudo, mas o ser humano, quando ele pode perder tudo, conservando sua família, ele tem tudo. E ao contrário, quando ele perde a família e deixa os bens materiais, eu acho que aí começa o desastre. Então eu percebo que sua esposa, essa história de por trás de um grande homem tem uma grande mulher, não, ao lado de um grande homem tem uma grande mulher. Então eu vejo a história dela muito engajada no seu processo de, uma guerreira, de mudança. E também o amor, porque o amor é a mola que mexe em tudo na vida. Esse amor resistiu a tudo isso, a distância, resistiu às dificuldades financeiras. O que você pensa disso tudo, depois dessa transformação? Eu acho que aumentou o amor por você, pela sua família? Com certeza. Aumentou, fortaleceu mais esse vínculo, porque a gente já valoriza, mas quando vê lá fora, eu estive numa cultura onde a família ela é o núcleo da sociedade, ela é um núcleo muito forte. Coisa boa. Lá onde eu vivi, os pais continuam opinando na vida dos filhos, inclusive depois de eles casados e com os filhos. Certo. Existe aquela obediência ainda, cega. Certo. Ou seja, eu vivi numa casa onde tinha um filho casado, que tinha sua família, mas quando tinha um problema, o pai ia lá, como se ele tivesse 10 anos de idade, o repreendia, colocava tudo nos eixos novamente, como se ele vivesse na casa dele. Ou seja, isso aqui são situações que a gente pensa até de forma inadmissível aqui pra gente, né? Verdade. Nós vamos dar um pequeno intervalo, você já viu que tem muita novidade. Daqui a pouco o doutor Ricardo vai contar a sua chegada, o seu retorno na cidade de Lucrécia. Até já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Soraya Vieira, hoje entrevistando o Dr. Ricardo Dantas Duarte, médico da cidade de Lucrécia, e com a história belíssima de superação, motivo para esses jovens que estão em casa se espelhar em Dr. Ricardo e saber que tudo é possível quando se tem boa vontade e tem o bem como sol para irradiar as nossas vidas. Dr. Ricardo, então, após o término, depois de 7 anos, você me disse que serviu durante 4 meses gratuitamente para o governo da cidade. O governo boliviano. Boliviano. Trabalhar 4 meses como médico. Aí em já comunidades longínquas. Longínquas. Né? Aí já veio para a cidade de Lucrécia de imediato. Veio para Lucrécia e se preparar para o Revalida. Para quem não sabe, é uma prova que um médico proposta no Brasil para as pessoas que terminam o curso de medicina em outro país. Pois não. Pronto. Quando a gente chegou, a meta já era fazer o exame de revalidação, né? Certo. Esse exame é um exame organizado pelo governo, no qual o estudante se inscreve, né? Como uma espécie de vestibular, assim, que vem as matérias, tudo para ele dominar as 5 áreas médicas, né? Certo. Esse exame você se inscreve a qualquer momento? Não, ele é ou tem período? Tem um período, ele é um edital, ele abre uma vez por ano. Certo. Ele é um edital que o Ministério da Saúde lança, o MEC lança, aliás, certo. Né? E as universidades aderem a esse programa ou não. Certo, né? A sua, no caso, tinha já essa adesão. Não, adesão aqui no Brasil. Sim, com relação às universidades aqui federais no Brasil, né? Que eu acho que quase todas já aderiram. Já aderiram, sim. Né? Realiza o exame e opta a universidade. Né? No meu caso, eu optei a Universidade Federal da Paraíba, porque a daqui do Rio Grande do Norte, nessa época, estava em um processo já de revalidação. Certo. Aí se dá esse exame e fica a critério da universidade, com a nota, né? Através da nota, ela revalidar ou não seu diploma. Né? Existe
existe vamos dizer assim, as matérias são dadas para conhecimento do médico ou eles, não, assim, tem um currículo? Tem, é como se fosse avaliação de forma do curso inteiro, né? Sim, mas não tem assim clínica um programa médica, tem o programa. Tem a clínica médica, cirurgia, pediatria, ginecologia e obstetrícia, saúde comunitária. Então, né? do período que você chegou no período de 2012? Já no final de 2011 para início de 2012. Aí fez o Revalida em 2012? Aí fizemos a revalidação em 2012. Aí já começa a trabalhar na cidade de Lucrécia como médico do PSF. Como foi seu primeiro atendimento? A sensação de você sair de casa vestido de branco para servir na sua comunidade, como foi? Sim, foi um pouco até... Eu disse, meu Deus, eu vou hoje trabalhar aqui, olha. Apesar de já ter experiência fora, deu um frio na barriga, começar. Apesar de ser naquele hospital, na pequena unidade mista, na qual eu era motorista, né? Você era motorista. Eu entrei pelaquela porta da frente, eu agradeci a Deus, porque, meu Deus, olha como o Senhor é grande. Você é católico? Eu sou evangélico. Evangélico. Ou seja, fez essa mudança que mudança, meu Deus, que mudança foi. Entrei, os funcionários da época, os colegas aplaudiam uns, outros abraçavam, né? Sim. As mulher tão lindos, diziam os colegas, né? Sim. Eu disse, para mim foi uma honra em ter começado ali. Até porque a cidade ela tinha uma dificuldade de manter o profissional médico no município. Não tinha. E tinha aquele período que tinha um médico, aí passava um período o médico ia embora, o colega ia embora, passava numa residência, abandonava a população, ficava à mercê de buscar outros municípios, ninguém queria assumir o PSF, era aquela coisa difícil. Então, eu resolvi me estabelecer ali um certo período, Sim. que é uma forma de agradecer a população e de prestar o serviço onde você nasceu e se criou, né? Sim. Você é responsável por quantas comunidades, assim, porque quantas famílias? Lá nós temos duas estratégias, né? A estratégia rural e a urbana. Eu sou responsável pela área urbana do município de Lucrécia. Certo. Eu sou responsável pela área urbana. Ou seja, 80% da população que mora na área urbana é minha responsabilidade de fazer o trabalho preventivo, de dar palestra, de fazer o atendimento. Eu percebi pelo seu Facebook que antes de te entrevistar, eu fui dar uma olhada e vi realmente que você faz um documentário importante, porque a comunicação ela é necessária para as pessoas até ter conhecimento do trabalho, da importância do trabalho que cada um desenvolve. Então, eu acho importante esse contato seu com a comunidade, o acesso dentro dessa... Por exemplo, esta foto onde você está atendendo numa comunidade bem carente, a gente vê que são pessoas simples, são agricultores. Como você chega a avaliar tudo isso? Para mim, eu primeiro utilizo uma linguagem bem comum, bem local, que eles conhecem, né? Acessível, e tento ser o mais simples possível para poder ganhar a confiança desses pacientes. Certo. Quando você tem aquele vínculo, o vínculo formado entre o médico e aquela família, aquela confiança, você passa, ele tem a tendência de aderir melhor ao tratamento, com certeza, receber melhores informações na qual você está passando, pretende que ele absorva, pretende que ele receba como conhecimento sobre como fazer a prevenção de certas doenças, como passar conhecimentos básicos, noções de saúde, e inclusive os tratamentos com terapia antimicrobiana, que hoje nós temos um problema no país inteiro de pacientes que abandonam e logo mais à frente vai ter resistência, determinados antibióticos já não funcionam mais. É importante esse trabalho, até fazer um registro para a apresentação, porque uma das maiores dificuldades dos PSF é justamente a ausência desses profissionais tão importantes da área médica, que são os chefes da equipe, podemos dizer assim, junto à comunidade, porque eles têm um poder, como você mesmo é consciente disso, pelo respeito, pela confiança. Então, isso fará muita diferença junto à comunidade, principalmente por esses tratamentos, cancerianos, tuberculose, que eles deixam de efetuar. Com certeza, é importantíssimo. Hoje, o nosso país, ele carece muito de informação. As pessoas, a saúde. Eu vejo no modo de saúde da família, não como chegar e prescrever um remédio e mandar o paciente sair da sala. Isso é terapia ambulatorial, não é saúde da família. Certo.
Saúde da família é algo bem mais complexo, no qual você vai estudar os costumes daquela população e através disso aí você vai começar a desenvolver estratégias baseadas naquilo ali para você desenvolver uma técnica de como chegar àquelas pessoas, de como levar informação sobre saúde, por exemplo, sobre o surto de dengue, né? Como tentar convencer as pessoas a manter limpo, chegar a explicar como a doença funciona, né? Apesar de ser já bem interessante, onde as pessoas, a grande maioria já tem um conhecimento, mas tem o conhecimento, mas não põe em prática. Qual foi, assim, da tua história, desse teu atendimento, que te chamou mais a atenção? Que você disse, um paciente que foi uma história que me gratificou, a sua recuperação, enfim, uma coisa que você disse, meu Deus, pronto, isso aqui foi uma... Eu tenho uma paciente chamada Vanci Paiva, eu descobri uma cardiopatia dela quando eu era estudante ainda. Assim, foi através de uma auscultando ela, já no final do meu curso, já nas últimas vezes que eu vim, eu diagnostiquei com um problema cardíaco dela e que ela já tinha batido por vários especialistas e não tinha encontrado. E eu encaminhei para um serviço especializado em Mossoró. Resultado, ela teve que trocar as válvulas cardíacas do coração. E hoje é uma pessoa que tem uma vida normal, pratica exercício físico, mudou a vida da noite para o dia. Você é um médico que escuta o paciente? Escuto. Gosto de ouvir histórias. Gosto de ouvir histórias. E é importante. No momento que o paciente não fala, que você não deixa ele expressar. A maioria das pessoas, Soraya, ela vai ao consultório, muitas vezes, não só buscando a cura científica de uma determinada doença. Às vezes ela quer só que alguém a escute. Você hoje está trabalhando em Lucrécia, mas também trabalha em Serrinha dos Pintos, na unidade mista. Lá em Serrinha dos Pintos eu sou médico plantonista, em 2 finais de semana, cada mês eu dou 2 finais de semana. A diferença de público, ou então é a mesma coisa, são interiores bem parecidos, doenças similares? Por incrível que pareça, não é. Não é. Cada lugar tem sua realidade. Sim. Serrinha nós temos a síndrome de Spohn, que é uma doença rara, que só tem lá. Sim, inclusive tem médicos que vêm de São Paulo, médicos da USP, da Unicamp, que vêm para estudar essa doença. Alguns neurologistas fazem acompanhamento em pacientes. Sim. E cada lugar, devido a ser em cima de uma montanha, né, nessa época do frio, que quando chove, aí prevalece mais doenças respiratórias, crianças, os pacientes asmáticos sofrem mais. Lucrécia é muito especial por conta da incidência do câncer, né? Ainda é objeto de estudo lá, nós temos muitos pacientes oncológicos. E você pensa, depois você fez esse período, 7 anos, estudou medicina, já está há algum tempo trabalhando em Lucrécia, na região, você pensa fazer uma especialização, sim, residência? Em que área você está pensando? Gostaria de fazer ginecologia, obstetrícia ou até mesmo cirurgia. Então, são áreas que pouco mundo não procura, mas é aquilo que a pessoa tem afinidade. Eu vejo que é uma forma de ajudar. Também não é área para dizer, nossa, vou ganhar de não, mas você vive bem, se sente melhor com aquilo que você faz, aquilo que você gosta. Fazer aquilo que você gosta. Qual é a sua rotina? Como é a sua rotina assim, de vida? O que é que em Lucrécia você tem uma esposa que inclusive está aqui conosco, presente, tem uma filha, você trabalha... Moro do lado dos meus pais estão do meu lado. Os muros são até abertos às casas, né? Eu ainda estou sem a minha casa, eu moro numa das casas dele, porque ele construiu outra casa lá, eu moro nessa outra casa. Somos vizinhos de Raimundinho. E 7 da manhã, toma café, trabalhar. 11 horas, 11 e pouco chega, quando é uma coisa, volta novamente, aquela rotina, e faço as visitas quartas-feiras. Faz as visitas, palestras. As visitas são feitas nas quartas-feiras, as quintas geralmente a gente utiliza para dar as palestras para determinados grupos. Sim. Formamos grupos lá anti-tabagistas, né? Porque hoje o tabaco é responsável pela parte das doenças, né? Ensino geral. E é o dia de fazer a saúde, a consciência em saúde do município, né? É nas quintas. Você me falou que é evangélico. Sou. Você tem práticas de frequentar o seu templo? E a sua família, seus filhos também? Você acha que essa sua superação toda vem dessa luz que nos mexe? Soraya, se não fosse Deus, eu não estaria nem aqui. Difícil. Sabe? Nesse período que é muito difícil. A cada 10 estudantes que chegam naquele lugar, só um se forma, que são dados do consulado brasileiro lá. Eu gostaria de você desse sua mensagem
para aquelas pessoas que estão nos ouvindo nesse instante, nos vendo, o que você deixa para aquela pessoa que está na mesma situação que você, que pode não querer ser médico, mas querer ter uma profissão que lhe dê prazer como a sua está dando hoje? Deixa uma mensagem para eles. Não desista nunca. Não é a fome, não é a guerra, não é a necessidade, não é o trabalho pesado, não desista nunca e estude. O estudo, para aqueles, eu costumo dizer, aqueles que não receberam herança de ninguém, que não tem herança para herdar, que não tem fortunas para herdar, a única forma de sair da pobreza é o conhecimento. Nós estamos vivendo numa sociedade em que aquelas pessoas que detêm o conhecimento vão ser as pessoas que vão dar as cartas. Então, procurar se informar, estudar e nunca desistir, ser persistente. Porque dificuldades maiores eu venci. Eu venci. Com certeza. Doutor Ricardo, eu gostaria de agradecer a sua vinda aqui do Cresce, junto à sua esposa, Conceição, professora, uma profissão muito digna, e que sua mensagem de hoje sirva para todos os ouvintes, todos os telespectadores que estão nos vendo nesse momento, que de motorista de uma ambulância a médico da cidade, com dignidade, superando todas as dificuldades, você pode fazer a diferença. E isso é que o Brasil precisa, de exemplos, porque de palavras o vento leva. Nós precisamos de exemplo. Muito obrigada. Deixar um buquê de flores com cheirinho perfumado daqui da nossa região do Alto Oeste. E até o próximo programa.